Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 1. Evangelho de João 12, verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele falou isso por se interessar, não por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio. Não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela liberdade, por cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui nesta manhã, juntos nos reunimos para louvar o teu nome. Pai, nós oramos neste momento pelas nossas crianças, pelos professores e professoras que lá estão, dedicando o seu tempo, energia, transmitindo a semente das boas novas. Abençoe os nossos pequeninos, abençoe-os com a tua graça que nos basta, abençoe este retorno da Regiane e que o Senhor possa usá-la juntamente com todos os nossos voluntários para a tua glória na edificação da vida das nossas crianças, Senhor. E continue conosco e abre agora o nosso entendimento e dá-nos a atenção devida. E fale conosco, uma vez mais, pela tua misericórdia e amor, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Dando continuidade à nossa série de mensagens da Quaresma, que é simplesmente este período de 40 dias que antecedem a Páscoa, e que por muito tempo tem estado presente na história do cristianismo como um tempo de lembrança. Lembrança da vida, lembrança do sofrimento, lembrança da paixão, lembrança da morte e celebração pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E esta é a minha única motivação diante dessa série. Pois a Quaresma não é uma propriedade de nenhum segmento específico do cristianismo, e isso tem que ficar bem claro no seu coração. A Quaresma não é católica, a Quaresma não é batista, a Quaresma não pertence a uma denominação, a Quaresma é cristã, pois simplesmente na história do cristianismo usaram desse momento para um preparo que muitas vezes não é feito, para uma busca que às vezes entra num processo de procrastinação e que não toma e que não tem efeito em nenhum momento do nosso ano. Portanto, a Quaresma é simplesmente uma estação. Uma estação que ao longo desses 2000 anos tem abençoado pessoas.
que necessariamente não era antes 40 dias, depois viraram 40 dias. Que não é algo que seja escrito em rocha e que quem não fizer está arriscado da prática cristã. Obviamente que não. É simplesmente um exercício. É simplesmente um desejo em unidade para o nosso crescimento espiritual, para a nossa reflexão, para o nosso arrependimento, para o nosso jejum, para a nossa busca, para a nossa maturidade. Mas aí então pode ainda permanecer a pergunta: nós podemos nos exercitar espiritualmente em outras datas? E a resposta é óbvia, é claro que sim. Por que então fizeram e por que então eu estou encorajando a nossa igreja para vivenciarmos esta estação? A resposta é bem simples. Para que neste período nós possamos, juntos com outros cristãos espalhados pelo globo, dedicar a atenção aos eventos da ressurreição, aos eventos dos últimos momentos de Cristo, aos eventos que Cristo enfrentou. Não somente o fato da sua ressurreição, porque geralmente guardamos essa parte. Cristo ressuscitou. Mas lembrar do contexto da sua morte. Lembrar dos dias, das horas, dos minutos e de todo o ensino que Jesus deixou naquela ocasião. E por que é necessário este engajamento com este texto, com este contexto? Porque, infelizmente, nós não somos como o povo hebreu diante da sua Páscoa. O povo hebreu, diante da sua Páscoa, vai relembrar toda a trajetória. Vai ter a sua ordem de lembrança, o que aconteceu no Egito, o que aconteceu no Êxodo, o que aconteceu diante do coração endurecido de Faraó, como foram as pragas, como foi o desdobramento daquela linda história. Nós geralmente ficamos na superficialidade, nós geralmente ficamos no somente, não que não seja importante, mas paramos no Cristo ressuscitou, Cristo vive. Portanto, o meu grande desejo é de contribuir para o nosso crescimento espiritual nesta quaresma, nesta estação de 40 dias, para lembrarmos, para buscarmos. E para este propósito nós lemos no Evangelho de João nesta manhã sobre mais um encontro de Jesus com a família de Lázaro. Lázaro já havia ressuscitado. Lázaro, depois de 4 dias morto, já ali na sua tumba, ouve o comando da voz de Jesus, como aprendemos e estudamos na semana passada. E temos então muitas questões sobre possibilidades que Lázaro vivenciou. Isso que eu chamo de perguntas para o céu. Mas é importante você prestar atenção nessas perguntas. E uma delas é: o que aconteceu naqueles 4 dias que Lázaro estava morto? Já parou para pensar nisso? Porque até então nós não tínhamos ouvido Jesus dizer ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pergunta para Lázaro no céu: Lázaro, parecia um sono? Era um sono? Você se sentia dormindo profundamente? Lázaro, você viu Deus? Lázaro, São Pedro estava lá na porta te esperando, dizendo: bem-vindo, Lázaro, mas fica na sala de espera que você já vai voltar. Lázaro, você viu o quê? Se é que viu alguma coisa? Porque o texto não nos informa nada disso. O texto só nos diz que Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Lázaro veio para fora. Como nós não sabemos? Ele teve que subir escada, provavelmente pulando, porque ele estava enrolado em faixas. Sendo prático, é isso que deve ter acontecido. Jesus olha e diz: tirem as faixas dele, deixem-no ir. Uma múmia. Literalmente, é o símbolo, a imagem de uma múmia. Então é tudo o que temos sobre este. E o evangelista João nos dá um tempo, uma localização. Ele diz que a Páscoa se aproximava.
Ele diz que daqui 6 dias a Páscoa seria celebrada. E em 6 dias antes da Páscoa, para todo aquele que entende o contexto da Páscoa, sabe que estavam todos numa correria tremenda para preparar para a Páscoa, para limpar a casa para a Páscoa, para remover o fermento para poder celebrar a Páscoa. Essa semana eu estive com um amigo e ele disse para mim que toda a Páscoa, um judeu ortodoxo amigo dá para ele algumas garrafas de uísques muito, muito valiosos. E depois da Páscoa, ele encontra-se com esse amigo e dá de novo as garrafas de uísque de volta para ele. Por quê? Porque um judeu não pode ter nada fermentado em sua posse. Então ele tem que dar para alguém, contando com a possibilidade de receber de volta. Na Inglaterra, para você ter uma ideia, existe um homem numa região que se torna milionário, na verdade multimilionário, por alguns dias. E depois ele volta ao seu estado de riqueza normal. Porque há anos ele recebe doações de toda a comunidade, de todas as empresas que estes possuem, e isso é feito em cartório. Isso é feito de uma maneira legal. E eu vi uma reportagem desse homem dizendo: é tão engraçado você se sentir milionário, mas não tocar no dinheiro. E depois da Páscoa ele volta para o cartório e diz: estou devolvendo, estou dando para essas pessoas tudo de volta. Porque um judeu ortodoxo não pode, ele não acredita que possa possuir algo que tenha o bendito do fermento durante a Páscoa. Então, quando a Bíblia te diz 6 dias restavam para celebrar a Páscoa, ela não está só dizendo mostrando para você uma data, ela está dizendo o negócio está caótico. Estão todos limpando, removendo, negociando, doando para poder passar de uma maneira santa a celebração. E João também nos informa que eles estavam numa região de Betânia. Betânia era como um local, o último local de descanso para quem vinha de Jericó para Jerusalém para celebrar as festas. Parava-se em Betânia, na região dos Montes das Oliveiras, e ali era um último descanso para o último, possivelmente 3 a 4 quilômetros de caminhada até o centro nervoso de Jerusalém, que obviamente era o templo. Lá, um jantar foi preparado para Jesus. Um jantar é algo normal. Podiam convidar Jesus para jantar com tranquilidade, ter uma refeição. Jesus fizera isso anteriormente com Zaqueu: eu vou cear na sua casa. Agora foi o contrário. Só que tem um detalhe. E o detalhe é que Jesus está jantando na casa de um homem chamado Simão. E o homem chamado Simão tem um grande problema. De acordo com Marcos e Mateus, este homem era leproso. Então Jesus está em Betânia, entre Jericó e Jerusalém, comendo na casa de um impuro. Jesus está comendo na casa de alguém que, quando chegasse numa cidade, todos deveriam ser avisados: leproso chegando, para que tivesse uma quantidade de metros que mantivesse distante o leproso da sociedade. Jesus está na casa de um leproso chamado Simão, comendo. Sentado com Jesus estava Lázaro. Lázaro, depois da sua ressurreição. E infelizmente, nenhum diálogo. Nada, não sabemos nada do que eles conversam. João só diz: ele estava lá sentado com ele. Enquanto Marta, a conhecida Marta nossa, servia comida. Enquanto era servida a comida, Jesus e Lázaro sentados, aparece Maria, sua irmã. Presta atenção. Maria vem com uma atitude nova diante do seu contexto antigo.
Maria decide pegar um frasco de nardo, um perfume caro de uma planta onde era extraído esse óleo puro, esse caro perfume, e ela decide jogar nos pés de Jesus. E aí que se desdobram todos esses detalhes. Detalhes de preparação para a Páscoa, santa convocação, Jesus comendo na casa de um impuro. E a pergunta que deve ressoar nos nossos ouvidos é: o que ele queria dizer com isso? Jesus não estava exercendo seu poder de curar. O texto não vai te dizer, e então de repente Jesus olhou para Simão o leproso e disse: seja curado. Não existe essa informação, só existe a informação que ele era um leproso. Lázaro ressuscitado, Jesus com um ex-morto. E a Marta, enquanto mantém o seu pedigree, a sua vocação de quem serve, em contraste com a Maria, que anteriormente permaneceu ouvindo e que agora começa a ter uma outra atitude. Começa a gerar, inclusive, uma inquietação, porque a sua vocação anterior era escutar, e agora ela age. E ela age numa posição de servidão absoluta, que é derramar algo caro e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Ela não quer toalhas. Ela não quer fazer o papel simplesmente de um servo. Ela vai um degrau a mais. Por quê? Pergunte para ela nos céus. Ainda sobre elas, Maria e Marta representam dois tipos comportamentais. Marta dá a impressão para a gente que era a mulher que pagava as contas. É aquela que tem controle, é aquela que é prática, é aquela que sabe o que tem para ser feito de comida, ela é o que move o andar da casa, ela é hospitaleira, porque quem não é hospitaleiro não se preocupa com quem o meu hóspede vai comer, simplesmente fala: olha, se vira aí, a geladeira está aqui, a casa é sua. Maria dá a impressão de ser a mais artista. Artista no sentido contemplativo. Ela deixa o trabalho, ela deixa aquilo que a sociedade dizia para ela. Naquela época, mulher tem que ficar no fogão. E ela sai do fogão, ela sai do buscar água. E ela contempla, ela tem coragem para contrariar o modelo casal. O modelo ela faz e o homem come. Ela para aprender. Sim, Jesus elogiou Maria. No passado, Jesus olhou e disse assim: Marta, 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 menos, não está vendo que legal aqui, Maria? Mas Jesus, ela não trabalha, ela não faz nada, essa infeliz só fica ouvindo e eu trabalhando. Mas Jesus não estava dizendo que era errado o que Marta fazia. Jesus estava simplesmente dizendo que havia tempo para todas as coisas. Uma ilustração para você entender isso melhor. Conta-nos um conto sobre um pastor que ficou hospedado na casa de duas irmãs e coincidentemente chamavam-se Marta e Maria. Lembre-se que é só um conto. Marta cozinhava, passava, limpava. A Marta batia na porta do quarto do pastor o tempo inteiro. Está precisando de alguma coisa? A Marta não tinha tempo para nada. A Marta era sufocada pela agenda, porque afinal, além da sua vida, agora tinha visita em casa. Maria não. Maria sentava: pastor, conte-me como está o ministério. Conte como que estão os problemas com as ovelhas. Estão te dando muito trabalho, pastor? Pastor, me diga testemunhos. Esteve endemoniado, pastor? Como é que está o negócio? Um belo dia, ela já cansada, ela resolve então atender a voz do pastor, que diz para ela: vem ouvir, Marta. Vem aprender, Marta. Pare de se preocupar tanto com seus afazeres. E lá foi Marta. Sentou-se, vamos ouvir então. Chegou no final do dia, passou a tarde, chegou a hora da janta e não tinha janta, porque a Marta não cozinhou.
A louça do almoço acumulou, a louça do café da tarde acumulou, não eram britânicos, mas deviam ter algum chá da tarde. O acúmulo das roupas sujas começaram a aparecer por todo lado, num sol escaldante. E aí o pastor sente fome, afinal ele tinha dado do seu tempo, da sua energia para ministrar, para falar. E diante do desconforto ele pergunta: irmãs, que hora sai a janta? E a Marta responde: pastor, alimentemo-nos da palavra. E o pastor faminto respondeu: filha, já ouvimos demais, volte para o trabalho. Marta e Maria são dois tipos comportamentais, de coragem, de responsabilidade. E elas estão neste momento ao lado de Jesus, há 6 dias da Páscoa, com suas atitudes. De volta para o texto, a atitude de humilhação de Maria, secando os pés de Jesus, de lavar com esse caro perfume, também demonstra desprendimento. Ela não ficou fazendo conta do dinheiro, quanto isso representa. E nesse cenário complexo, de personagens complexos, no mínimo inusitado, aquilo que não surge com frequência, continua a aparecer. Judas, que mais tarde iria traí-lo, vem com objeção: está errado. Este perfume é caro, deveria ser vendido, nós precisamos desse dinheiro, tem muita gente necessitada, 300 denários é uma quantia muito grande. E se a narrativa não fosse completada, eu e você diríamos assim: está certo, está certo. Não se deve gastar dinheiro com extravagâncias. Podia lavar com água, secar com uma toalha, sem esse show. Mas a sua causa era outra. Ele, Judas, não falou isso por se interessar por pobres, como nós lemos. Ele falou isso porque ele era um ladrão, e quem chama ele de ladrão é João e não eu. Ele era alguém com outras intenções. Ele era o tesoureiro do grupo, ele que cuidava do dinheiro. E ele cuidava do dinheiro e tirava do próprio dinheiro aquilo que ele queria. Ele tinha um caixa 2. Agora, se você ainda não se perguntou, ao ler esse texto, Judas um tesoureiro, qual é o problema, qual é o drama dessa afirmação? Não é muito lógico, irmãos e irmãs, porque no grupo dos 12 havia um que seria mais habilitado para ser o tesoureiro do grupo. Seu nome era Levi, conhecido como Mateus, e ele era cobrador de impostos, e ele largou tudo para seguir Jesus. Mas é óbvio que há um outro lado. Talvez por ele ser um cobrador de impostos, também um ladrão escondido, os discípulos falaram: não, este não, ele está aqui em processo de transformação, mas vamos dar chance a outro. E nessa hora aparece o voluntário: eu acho que eu tenho a manha de cuidar do dinheiro. E esse ladrão então se empossa desse cargo e controla as finanças e faz o seu caixa 2. E diante destes personagens e eventos que estão ali brigando pelos seus interesses, Jesus simplesmente diz: deixa Maria em paz. Porque o que está acontecendo aqui tem um significado maior do que a cena. O que está acontecendo aqui, quando ela vem com perfume para os meus pés, tem a ver com algo que só posteriormente os discípulos entenderiam. Tem a ver com o preparar do corpo, no caso de Jesus, somente dos pés, do preparo dele para a sua morte. Tem a ver também com Jesus mostrar que tudo tem seu tempo, porque quando Jesus nos diz: pois os pobres vocês sempre terão, mas a mim vocês nem sempre terão. Complexidades, personagens, exemplos, momento histórico, localização, tantos dias para a Páscoa, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E enquanto isso, Lázaro mudo, Jesus não conversa com ele, pelo menos não sabemos da conversa. E Judas, que conversava, e Judas, que caminhava, e Judas, que andava com o Senhor, e Judas, que controlava o dinheiro, posição de confiança, tão perto do Senhor, mas tão longe de Cristo. Ao invés de naquele jantar, ele beber da água viva,
ele comer do pão da vida. Ele preferia arquitetar planos para roubar, e roubar a si mesmo, porque o dinheiro dos discípulos não era para investir na bolsa, mas era para a sobrevivência deles mesmos. Então ele roubava ele mesmo. Enquanto isso, um outro grupo se manifesta. Enquanto isso, tem uma multidão de gente que chega porque é atraída pelo marketing. Jesus chegou na cidade. Essa multidão nos é descrita como um grupo que vem para ver Jesus e para ver Lázaro. Afinal, era quase uma dupla dinâmica. Quem ressuscitou e quem deu a ordem de ressurreição. E eles estão ali também olhando, contemplando, novamente, tão perto, mas tão longe. Eles queriam ver o produto do milagre. Eles queriam ver a bênção, eles queriam tocar a bênção. Eu só vou acreditar se Lázaro realmente estiver de novo, de volta à vida, se eu conversar com ele. E ali olhavam aquele que fazia os milagres acontecerem, mas não queriam se envolver com o verdadeiro doador dos milagres. As multidões eram atraídas para ver, simplesmente para contemplar. E o último dos personagens também é um grupo e não uma pessoa. E eram os chefes dos sacerdotes. E esses então fazem a história entrar num colapso de antíteses, de contrariedades e ambiguidades de uma maneira ainda maior. Porque os chefes dos sacerdotes, aqueles que deveriam ser mais exemplos para poder cuidar dos próprios sacerdotes, têm planos de assassinato. O texto está cheio de loucura. Quem devia fazer uma coisa não faz, quem devia seguir por aqui, segue por ali. Quem devia dirigir o sagrado agora pensa em matar. E João faz questão de dar detalhes. E agora na lista do procurado vida ou morto não era só Jesus. Lázaro tinha acabado de entrar na lista. Os dois estavam na lista de quem eles queriam matar. Por quê? E João conclui. Não porque eles estavam se afastando de Deus, mas porque eles estavam se afastando do grupo, da religiosidade. Então, era melhor tê-los mortos do que vivos. Esses três personagens, irmãos e irmãs, Judas, a multidão e os chefes dos sacerdotes, parecem não estar sozinhos. Como? Podemos estar andando com o Mestre. Podemos estar com uma agenda escondida enquanto buscamos o favorecimento de Deus. Podemos estar com um desejo do favorecimento próprio e que equivocadamente não contemple que Ele, o Senhor, tudo vê. E aí você pode responder, não, eu sei que o Senhor tudo vê. Mas por que então agimos às vezes como se o Senhor não estivesse vendo? Porque às vezes eu sou essa voz que contraria, como se Deus tivesse olhado para o outro lado, não, isso aqui está tudo bem. Por que eu repito exatamente as atitudes de Judas e coloco Deus com seus olhos para outra parte do planeta e não contemplando as minhas ações? Judas não está sozinho. Judas nunca esteve sozinho. Aqueles que malham Judas, como eu fazia quando criança, ainda assim repetem o que Judas fazia. Este é o modelo de Judas, tão perto, mas tão longe. Tão próximo, mas tão distante. Tão perto da iluminação, mas tão em trevas. Ou talvez nós podemos ser como a multidão. Eu busco por experiências, eu busco por êxtase, eu busco por milagres maravilhosos. Porque daí vai dar um ibope, eu vou falar, olha, eu vi isso, aconteceu isso. Irmãos e irmãs, se todos os milagres fossem a resposta que você procura para as ânsias da sua alma, uau! Se essa fosse a verdade, toda a história da Bíblia deveria ser contada de uma maneira diferente. Porque o povo de Israel viram todas as maravilhas que eu e você jamais tivemos oportunidade de ver.
E não eram os sinais que mudavam ninguém. Não eram os grandes milagres, não eram as pragas. Por isso que não podemos ser como a multidão que busca saber do assunto, do milagre, sem vivenciar o milagre que é Cristo em nós, esperança da glória. Ou mesmo perder a possibilidade de andar com Jesus, que não vimos, mas que cremos. Por último, nós temos também em muitos momentos a mesma atitude dos chefes dos sacerdotes, é verdade. Claro que eu e você não podemos matar fisicamente a Cristo. Claro que eu e você não somos nada diante do poder daquele que agora sim, depois da ressurreição, exaltado à direita de Deus Pai, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas eu tenho uma tendência para matar a voz de Cristo dentro de mim. Eu tenho poder para calar a voz de Cristo, mesmo quando Ele grita bem alto, me escute, e eu calo e eu aniquilo e falo, não quero ouvir. Nós podemos agir igualzinho os chefes dos sacerdotes, desprezando a voz do Senhor. Há 6 dias da Páscoa, Jesus repartia uma refeição na casa de um leproso, com um ex-morto, com uma mulher que gostava de hospedar bem e com a Maria da contemplação. O mestre quebrava paradigmas, nutria amizade, incluía os desprezados, porque o mestre inclui a todos. Há 6 dias da Páscoa, Jesus deixava Judas continuar roubando. Pastor, não está na hora de brecar essa pessoa e acabar com a vida dela? Assembleia, pastor, assembleia, vamos arrancar a cabeça dela, porque nós somos os santos de perdizes. Enquanto Jesus deixava roubar até o último segundo, dando chances até o último segundo, chances de arrependimento até o último momento. E se quem julga fazia assim, eu te pergunto, quem sou eu para julgar? Quem é você para dar atestado de traiu? Há 6 dias da Páscoa, Jesus era visto pela multidão que o seguia somente para ver o show. Multidão que não foi suficiente corajosa para gritar Cristo, ao invés de Barrabás. Na hora do vamos ver, foi solte Barrabás, solte o criminoso. Há 6 dias da Páscoa, gente tão perto da vida preferia a distância, preferia planos de morte. E minha pergunta para finalizar é: quem sou eu nestes personagens? Quem é você nestes personagens? Talvez Judas, talvez o agraciado leproso que recebeu em casa Cristo, talvez Marta que servia em todo o tempo, talvez Maria que se esvaziou e como serva serviu a Cristo. Você e eu, que podemos também estar bem perto de Jesus. Você e eu que temos livre acesso a Ele. Não perca nenhuma oportunidade, pois o nosso chamado é para estar bem perto e nunca longe. Bem perto e nunca longe, todos os dias.